Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz o seguinte: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonando a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vede que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeitar a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quando maior castigo receberá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, a palavra desta noite nos diz o seguinte: por que não deixemos de congregar? Por que não deixemos de congregar? Por que não deixar de congregar, de estar na casa do Senhor, de fazer parte da casa do Senhor? Esse texto de Hebreus, irmãos, foi escrito pelo autor aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, e assim fica. O importante é que o autor, nesta época, ele advertiu a igreja a não voltar aos princípios, aquelas práticas do judaísmo, né? Porque alguns, por a questão da perseguição, por causa que estava aproximando da igreja a pressão dos líderes religiosos, as críticas ou as perseguições e mortes de alguns apóstolos, alguns se desanimaram da fé e voltaram-se para a sua prática antiga, da sua religião, das suas práticas religiosas. E o autor aos Hebreus, ele traz àqueles irmãos o encorajamento para que eles não abandonassem a fé, que continuasse na fé, não fazendo como alguns que abandonaram e voltaram às suas práticas antigas. E nesse texto, irmãos, trazendo para a nossa realidade de hoje, nós tiramos a conclusão que nós não podemos deixar também de congregar com os nossos irmãos, porque existe alguns porquês. Há um fenômeno que está crescendo no mundo, um fenômeno que cresce de forma assustadora, é o movimento dos desigrejados, aquele grupo de crentes que não vem mais à igreja, que não faz parte mais da fé cristã, que não comunga mais com os outros irmãos em reunião. Cristãos que quer viver uma vida de fé, mas de fé individualizada, sem compromisso com a comunhão e a unidade da igreja. Também quer viver uma vida sem sacrifício da cruz sobre ele, ou o sacrifício de estar unido a uma igreja e suportar problemas, dificuldades, momentos difíceis que enfrentamos em uma congregação. Aonde há humanos reunidos, sempre haverá problema.
aonde estiver um ser humano, quando chega mais um, começa-se os problemas. Porque o ser humano, por causa da queda, ele é problemático. E por essa questão, alguns acham que melhor é viver de forma individual. A minha fé individual é importante, eu não preciso congregar. Então é um fenômeno que está acontecendo de forma avassaladora, crescendo de forma assustadora, que você encontra cristão em qualquer lugar. Quando você pergunta, em qual igreja você frequenta? Não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja. É os tais chamados desigrejados. Este movimento alega algumas insatisfações com as igrejas, as estruturas eclesiásticas e outros fatores que estão presentes na comunidade da fé. Esses cristãos que querem dizer que não precisa mais congregar, eles estão insatisfeitos com algumas igrejas e também por algumas questões eclesiásticas, causa de pastores, causa de líderes e tantas outras coisas. Foi feita uma pesquisa e descobriram a causa desses fatores que levam as pessoas a se tornarem desigrejadas. O primeiro fator da pesquisa foi que eles relataram abuso espiritual. E o que é abuso espiritual? Você pode fazer isso. Você não pode ir para tal lugar. Você não pode vestir tal roupa. Você não pode usar um pingente. Você não pode tal coisa. Aí eles alegam abuso espiritual. E também há aquela chamada teologia da prosperidade. A igreja só quer dinheiro. A igreja só pensa em dinheiro. A igreja só prega dinheiro. Porque eles tiram a conclusão de acordo com algumas igrejas. Não são todas. Existe algumas que pensam assim? Existe. Mas seria a causa de todas? De você abandonar por essa causa de algumas? Se em qualquer lugar que nós chegamos vai estar sempre os charlatões, né? Os caloteiros, em todo lugar que chegamos, né? Dentro da justiça tem aqueles malandros que usam a justiça para fazer o que eles querem. Na parte oficial, né, vamos dizer assim, que não deveria ter, existe. Nas igrejas existe também. Nos comércios existe aqueles malandrinhos também que fazem as suas coisas para levar o outro. Então, aonde nós passarmos, sempre vai acontecer de estar um tipo de abuso em todo tipo de reuniões ou qualquer tipo de movimentos, sempre vai ter aqueles que abusam. Então, os desigrejados, eles relatam que tem a questão do abuso espiritual e da teologia da prosperidade, sem contar também com o culto do consumo, o culto do consumismo. Mas sabemos, mesmo que tenha essas tais coisas que acontecem dentro das igrejas, esses erros que acontecem dentro das igrejas, há outros fatores que impulsionam esse movimento. É o tal chamado pós-modernismo ou individualismo e a apostasia. São três fatores que têm causado a desistência de pessoas da igreja. Pessoas que entraram na vibe do pós-moderno, querem viver como a sociedade demanda, querem viver de uma forma que, se amarelo é amarelo, então vou ser amarelo. Se verde é verde, eu também vou querer também ser verde. E aí nós queremos entrar naquele instinto do modernismo que tem cauterizado a mente de muitos. Sem contar também que o individualismo das pessoas que tem crescido muito. E na Bíblia é colocado como o esfriamento do amor. Que nesse caso chegaria ao ponto que não suportariam uns aos outros. E que não teríamos mais suporte para abraçar alguém quando está em uma situação de problema, passando por uma dificuldade. Nós abandonamos aqueles na caminhada que está ferido. Então, o individualismo é uma causa, e a apostasia, isso é o esfriamento, o abandono das práticas da fé, que as pessoas também deixam de praticar. Por essa causa, por que não devemos deixar de congregar?
A ideia do movimento dos desigrejados, a ideia é enfraquecimento do corpo de Cristo, da igreja, o enfraquecimento da unidade e o sacrifício, não valorizando o preço que foi pago na cruz do Calvário. Esse movimento, ele desvaloriza o sacrifício de Cristo, que ele saiu da sua glória, deixou a sua glória e nos deu a oportunidade de religar com Deus. E aí nós encontramos o que? Cristo se sacrificando para que uma humanidade voltasse a ter conexão novamente. Aí nós vemos agora outro movimento dizendo que não é necessário mais essa ligação, esse andar junto, construir juntos. O movimento de hoje em dia é sempre o individualismo. Você pode sozinho, você constrói sozinho. Isso entrou nas famílias, entrou na igreja, entrou nos trabalhos. É tudo equipe individual, porque ninguém mais suporta ninguém. Se eu colocar alguém para dirigir juntamente com o ajudante, é capaz que antes de terminar a viagem, eles briguem no caminho, porque entra numa vibe de política, dá um problema. Entra na vibe do futebol, dá problema. Entra na vibe da religião, se matam, porque o amor se esfriou e está deixando para trás o valor do sacrifício da cruz de Cristo. Porque não deixemos de congregar. Ele nos deu acesso ao céu pelo sacrifício da cruz do Calvário. Por que que nós não deixamos de congregar com os irmãos? Porque Jesus Cristo, ele nos deu o que? Acesso ao céu pelo sacrifício da cruz do Calvário. Versículo 19: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Jesus, através do seu corpo, nos deu acesso diretamente a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. E aonde nós entendemos isso? Quando nós estamos congregando, vivendo em unidade com os irmãos. E foi para isso que ele morreu na cruz, sacrificou para que a igreja fosse a unidade do seu corpo. Ele deslacerou seu corpo para que nós tivéssemos acesso diante do Santíssimo dos Santos, aonde só um sacerdote poderia entrar uma vez ao ano, e ainda esse sacerdote correndo o risco de morrer fulminado naquele altar. Nós hoje, em um passo só de joelho no chão, entramos diante de Deus e clamamos em oração, e Deus nos responde. Deus nos perdoa os pecados, nos liberta do que está nos oprimindo. E ainda venho aqui dizer que eu não preciso congregar, viver com os irmãos em união. É isso? Veja, você já parou para pensar o que Deus fez através da cruz do Calvário? Coisa que nem os patriarcas tiveram a honra de receber, mas nós recebemos através do sacrifício de Jesus Cristo o acesso direto ao céu. Somos auxiliados pelo Espírito Santo a levar os nossos pesares diante de Deus. Então nós temos algo mais precioso que os patriarcas não tiveram. Eles sonhavam com isso. Abraão sonhou com isso, Isaac sonhou com isso, Moisés sonhou com essa presença. Nós hoje temos isso. E aí o que acontece? Desprezamos por migalhas, desprezamos por opiniões, desprezamos porque o mundo está dizendo que não é assim. Então, nós temos acesso direto ao céu através do sacrifício da cruz do Calvário. Então, não deixemos de congregar. Somos considerados sacerdócio santo, nação eleita, povo exclusivo. Antigamente, o povo exclusivo era Israel. Agora é uma nação que foi escolhida pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. É todo aquele que reconhece que Jesus Cristo é o Senhor, se torna nação santa, se torna eleito, exclusivo do Senhor. A carta de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido,
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tenheis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então nós congregamos porque nós fomos alcançados pelas misericórdias de Deus, através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. A misericórdia de Deus está sobre nós, todas as manhãs, todos os momentos. Então por isso nós glorificamos a Deus e unimos em oração juntamente com os irmãos em congregação, e juntos estamos lutando por uma causa única, entrarmos no reino de Deus. Por isso o lugar melhor de estar é na casa de Deus, juntamente com os irmãos, vivendo em comunhão. Por mais problemas que tenhamos, aonde nós solucionamos nossos problemas é quando estamos na fé, unido com os irmãos. Por que não deixarmos de congregar? Porque Ele nos concedeu um grande sumo sacerdote, por o qual Jesus Cristo, nos deu, cheio de confiança, e nos achegamos a Ele e somos purificados. Porque não deixamos de congregar? Ele nos concedeu um grande sumo sacerdote. Os irmãos entenderam, irmãos? Por que não deixarmos de congregar? Ele nos concedeu um grande sumo sacerdote, para o qual, cheio de confiança, nos achegamos a Ele e somos purificados. O versículo 21 e 22 de Hebreus 10 diz o seguinte: também temos um grande sumo sacerdote à casa de Deus, ou sobre a casa de Deus. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com a plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Então aqui o autor aos Hebreus diz o seguinte, que nós agora temos um grande sumo sacerdote, esse que está diante de Deus dos céus, e Ele nos purificou da nossa má consciência. A nossa consciência, que outrora era má, uma consciência maligna, se tornou uma boa consciência através do sacrifício desse sacerdote. Grande privilégio que nós temos, irmãos, de chegar a Deus com o nosso coração sincero e termos a certeza de que Deus nos perdoou e nos purificou e lavou-nos da má consciência. Então isso é um grande privilégio, sabermos que Deus nos perdoou e nos purificou da nossa má consciência, e que nos deu a oportunidade de sermos novas criaturas. Ele se fez sacerdote por nós, o próprio Jesus Cristo se fez sacerdote por nós. Hebreus 3, versículo 1, pelo que, irmãos, participemos da vocação celestial, e considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então Jesus Cristo se tornou o grande sacerdote por nós. Hebreus 6, versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus Cristo, Ele se fez por nós sacrifício, se fez por nós sacerdote, e nos deu a oportunidade de sermos purificados da má consciência, e nos deu acesso direto ao trono de Deus, aonde só um sacerdote entrava uma vez ao ano. Então, Hebreus 4, versículo 14 também nos fala sobre isso, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, então retenhamos firme a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajuntados em tempo ou ajudados em tempo oportuno. Então, Jesus Cristo disse que nós não tínhamos um sumo sacerdote por nós, mas Jesus, ele foi lá e se fez sacerdote por nós. Entrou diante de Deus e ali nos ofereceu o nosso sacrifício diante de Deus. Ainda que não éramos merecedores, Jesus Cristo, ele entrou diante de Deus, intercedeu por nós, homem igual nós, só sem pecado, e nos deu a oportunidade de chegarmos diante de Deus. Por que não deixarmos de congregar, irmãos? Porque ele nos concedeu um grande sumo sacerdote, o qual, cheio de esperança, nos achegamos a ele e ele nos purifica de todo o pecado. Deixar de congregar, irmãos, deixar a comunhão entre irmãos, é abandonar os privilégios que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Então, deixarmos de congregar, nós abandonamos os privilégios que Deus nos deu através do sacrifício de Cristo. E também é rejeitar o maior tesouro já alcançado e concedido a nós, sem nenhum esforço da nossa parte, irmãos. Qual foi o esforço nosso para conquistar esse tesouro, de entrar no céu, de ter a esperança de um dia morarmos com Deus, a eternidade com Deus? Nenhum esforço nosso. Jesus Cristo, ele assumiu essa responsabilidade e nos deu esse direito. Então, deixar de congregar, irmãos, é como também deixarmos o sacrifício, o sumo sacerdócio, que nos garantiu o perdão e expiou os nossos pecados na cruz do Calvário. Então, abandonar a nossa fé, deixar de exercer a nossa fé, a nossa comunhão entre irmãos, a unidade entre irmãos, é também rejeitar o grande sumo sacerdote e rejeitar o perdão de Deus e os nossos pecados que foram expiados na cruz do Calvário. Por que não deixarmos de congregar? Porque devemos manter firme nossa esperança por causa da fidelidade de Deus e estimularmos uns aos outros que estiver em adversidade. Então, nós devemos manter firme a nossa esperança. Primeiro, não deixamos de congregar porque geramos esperança, geramos a nossa fé, crescemos em unidade e também por causa da fidelidade de Deus para conosco. Os versículos 23 e 24 de Hebreus 10. Retenhamos firme a nossa confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. Então, primeiro, nós devemos manter firme a nossa esperança. Segundo, porque Jesus foi fiel. E a palavra diz isso. Ainda que eu não seja fiel, ele permanece fiel. E outra, ele morreu em tempo oportuno, ainda nós sendo os pecadores. Então, por que abandonar, esfriar, perder a carreira de uma coisa tão maravilhosa que jamais acharíamos e não vamos achar em outro lugar? Então, se queremos uma vida de santidade, uma vida de fé viva, uma igreja totalmente unida, repleta e rompendo as barreiras, enfrentando o mal, sendo vencedor em nome de Jesus, é preciso que eu seja o primeiro a tomar essa decisão de lutar pela comunhão entre irmãos. Se eu quero uma igreja forte, firme, constante, uma fé viva, primeiro eu tenho que tomar essa decisão, que eu não vou abandonar a comunhão entre irmãos. E devemos lutar para que haja o fortalecimento da unidade da fé da igreja, estimulando uns aos outros, exortando a todos para que não abandone
a congregação. Então, irmãos, se eu desanimar, muitos irão desanimar. Se eu perder a carreira da fé, muitos poderão perder a carreira da fé. Eu digo o seguinte, irmãos: quando nós cometemos um pecado, nós saberemos quem nos seguia. Quando nós caímos e fraqueamos, nós vamos saber quem está andando conosco. E às vezes nós pensamos que não somos importantes, mas na casa de Deus nós somos importantes. Se nós perdermos a carreira da fé, muitos vão perceber isso e também vai começar a perder o ânimo. Então não podemos desestimular a nossa fé, porque outras pessoas podem também perder a carreira da fé. Nós fomos colocados aqui para exortar as pessoas a continuar firmes e não criticá-los para que abandone a fé. Então, pela fidelidade de Jesus Cristo, temos que nos fortalecer uns aos outros a permanecer firmes, mesmo que estejamos passando por provas, perseguições, tribulações, irmãos. Então o que acontece é que quando nós estamos passando por tribulação, nós queremos esquecer a igreja, esquecer de viver com os irmãos. É aí que nós devemos estar cada dia mais próximo dos irmãos. É aí que nós devemos também estimular outras pessoas. Atos 14, versículo 22 diz o seguinte: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que muitas tribulações nos importa a entrar no reino de Deus. Irmãos, entrar no reino de Deus é com tribulação, é com luta, irmãos, é enfrentando as dificuldades. Não é como se estivéssemos em mar de rosa, não. Estarmos unidos com os irmãos é enfrentar problemas, é enfrentar dificuldades. Mas sabe o que acontece? O individualismo que eu falei, o esfriamento de muitos acabam abandonando a fé e acabam também esfriando e deixando outros em meio de caminho. É o costume dos apóstatas abandonar a igreja e os maus dias estão às portas. Amados irmãos, os que deixam a congregação, os que deixam de congregar, de ver unidade, esses entram na apostasia. E o pior, está adentrando em dias maus. E falando em dias maus, nós estamos vivendo dias maus. Já perceberam a quantidade de coisas que está acontecendo de forma avassaladora nos decorrer dos dias? Que as guerras, não é porque a mídia hoje está imediata. Não. É os tempos que estão chegando ao fim. Nós estamos vendo coisas que nós não víamos. Agora nós estamos ouvindo coisas que nós não ouvíamos. E isso é por causa da apostasia. E Jesus disse que o homem da iniquidade ia se manifestar. E quando o homem da iniquidade se manifestasse, muitos iriam apostatar da fé. Muitos iriam esquecer a sua fé. E Hebreus, quando ele nos fala sobre abandonar a convivência entre irmãos, isso é entrar na apostasia. Hebreus 10, 25, não deixemos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamos uns aos outros, tanto mais quando verdes que se vai se aproximando aquele dia. Olha, gente, quando somos tomados pelo sentimento de ficarmos em casa, ou ser um crente no próprio lar, que não é preciso mais estar em comunhão com a igreja para estimularmos a fé, isso é um pequeno sentimento de apostasia no coração. Por quê? Pense bem, nós não estamos congregando, vindo à casa do Senhor, estamos todos os dias aqui, todos os dias de culto que eu estou falando, não é todo dia da semana não, tá? Mas quando você fica em casa,
Qual é o seu culto de qualidade que você presta a Deus em casa? Meia hora de joelho, uma hora lendo a Bíblia, mais uma hora instruindo os filhos, né? Conversando com os irmãos dentro da sua casa. Quem tem irmãos, né? Mora junto com irmãos ou parentes, conversando com seus parentes sobre a igreja, sobre o Senhor, sobre as bênçãos de Deus. É isso? Ou vamos falar de novela, vamos falar de futebol, vamos falar de filmes, vamos falar de trabalho, como nós conquistamos nosso primeiro emprego, vamos contar piada, fazer gargalhada. É isso que fazemos em casa, irmãos. É errado? Não, não é errado. Mas errado é você substituir o seu culto a Deus, o seu momento de comunhão com os irmãos, para fazer isso. E às vezes, em casa, nós não temos um culto de qualidade, irmãos. Podemos ter o nosso culto devocional em casa. Como? Quando nós entramos para o nosso quarto e vamos fazer a nossa oração para dormir. Ou quando estamos fazendo a nossa oração para levantar e irmos para o nosso trabalho, para a nossa corrida do dia a dia. Isso é um culto que fazemos. Mas se deixarmos a congregação, de vivermos a vida em comunhão com os irmãos, nós vamos entrar em uma apostasia. Vamos apostatar da fé, porque nós vamos esfriar o momento de leitura bíblica, o momento de oração, o momento de viver aquele ardor na alma de ouvir uma mensagem de Deus para os nossos corações. Então, se deixarmos que a apostasia domine o nosso coração, irmãos, vamos abandonar a congregação. Oséias diz o seguinte, Oséias 11, versículo 7, porque meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Olha, gente, Oséias está falando o seguinte: nós, por natureza, temos a tendência a inclinar-se a desviar de Deus, ainda que temos uma fé. Se vacilarmos, nós os esfriamos e queremos recuar. Foi Oséias que disse que o povo é inclinado a desviar-se de Deus. Desde quando o homem caiu no jardim do Éden, a ideia do homem é se esconder de Deus, é ficar longe de Deus. Quando Deus chega para Adão e diz: Adão, ele diz o quê? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Então Adão já começou a desviar-se de Deus. A natureza nossa humana é inclinada a esquecer de Deus. Então, por isso que devemos viver a unidade da fé, vivermos juntos, aquecendo uns aos outros, exortando uns aos outros. Eu acho que já passei do tempo, né, irmãos? Não, ainda está ainda. Ainda é hoje ainda, irmãos. Então, a gente acha que eu sou um crente que faço várias orações por dia, faço os meus devocionais, então eu não vou esfriar da fé, não importa se eu vou para a igreja ou não. É assim que o inimigo quer que pensemos. Então, já estamos finalizando, irmãos. Se não vigiarmos a nós mesmos, irmãos, podemos tropeçar em nossa caminhada da fé, pois temos a tendência a desanimar em nossa jornada da fé. Não é costume dos verdadeiros cristãos deixar a sua vida de comunhão, de viver a unidade com os irmãos, mas sim de exortar os irmãos, de estimular os outros irmãos, de fortalecer, de incentivar a vida de comunhão e unidade da fé. Quando você vê um irmão dizer que não é necessário congregar, viver em comunhão, se desvie dele, porque esse pensamento não é de Deus. Porque a nossa fé ela só é firme quando nós temos um irmão para pegar nos nossos braços, nos aconselhar e nos dizer que nós estamos indo para o buraco. E nós sozinhos, quem vai nos instruir? Quem vai dizer que você está indo no caminho errado? Quem vai te dizer que você está tomando decisões erradas? Se não é aqui na casa do Senhor, quando o Senhor usa a mensagem para falar conosco e dizermos: você está indo em caminho errado, você tomou decisões erradas, é aqui que você tem que ir. Então, nós, como verdadeiros cristãos, não estimulamos ninguém a desistir a caminhada da comunhão, da unidade. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 1 e 2,
diz o seguinte: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos moveis, ou não vos movais, ou moveis, facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbei, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Olha que Paulo estava falando aqui há 70 anos, depois que Cristo tinha assunto aos céus. Se lá já estava dizendo que estava perto a vinda, imagine hoje, 2000 anos depois. Então, Paulo está falando aqui que estaria aproximando o dia do homem da iniquidade, o homem que ia levar muitos a apostatar da fé. Os dias são maus, irmãos, e o que o inimigo das nossas almas mais quer é que estejamos dispersos, distraídos, sem temor a Deus, levando a vida de forma que não temos compromisso com a nossa fé, com a comunhão entre irmãos. E aqui eu faço uma pausa. Essa é a ideia do inimigo, irmãos. Relax, tranquilo, de boa. Você não precisa orar, você não precisa ler a Bíblia, você já tem entendimento. Você sabe o que você está fazendo. Você não precisa comunhão com os irmãos. Você não precisa estar um dia no culto com a igreja. Na lei da natureza, onde existem os animais selvagens, os animais que vivem em bando, em tropas, como os búfalos e outros, eles também respeitam uma lei, a lei da unidade, porque se eles perderem a unidade, eles se tornam presas fáceis para os leões, e os leões eles rondam os bandos entre as matas, observando, esperando o momento certo de um distraído do bando sair do meio, para que eles possam atacar sem misericórdia. O que foi que Jesus Cristo disse para nós? Através dos apóstolos, ele diz o seguinte, que o inimigo está ao derredor, bramando, rugindo, procurando a quem possa tragar. Quem é esses que o inimigo quer tragar? Aqueles que se dispersam do seu bando, aqueles que se distanciam da unidade. Então, irmãos, se na lei da natureza natural os animais seguem o curso para não ser atingidos, porque nós, como igreja do Senhor, entendendo que nós devemos viver em unidade, ficamos dispersos uns dos outros. Porque ficando dispersos uns dos outros, ficamos presas fáceis para ser atingidos por o inimigo e cairmos. Por causa disso, muitos já não fazem parte da mesma carreira que nós. Por causa disso, muitos já morreram, já partiram dessa para outra, porque abandonaram a unidade da fé. Paulo disse isso na ceia do Senhor, o momento de unidade, de sacrifício. Aqueles que fazem sem entender, muitos estão doentes e muitos já dormem. Então, nós precisamos entender que o inimigo, ele só quer que estejamos distraídos, dispersos, sem temor a Deus, levando uma vida de forma sem compromisso com a fé e a comunhão, para que ele possa tragá-lo. E aqui vou concluir. Deixando de congregar, há uma grande chance de desprezarmos o sacrifício da cruz de Cristo e perdermos a confiança e também o desejo da purificação. Deixando de congregar, também corremos o risco de desprezar o sacrifício da cruz de Cristo, de perdermos a nossa esperança, a nossa confiança e o desejo de estar sempre purificados. E corremos em cair os pecados da antiguidade. O castigo será sem misericórdia.
Olha, a palavra do Senhor diz: o castigo será infinitamente mais severo do que de quem era morto sem misericórdia pela lei de Moisés, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui nós vemos o quê? O autor aos Hebreus diz o seguinte: se 2 testemunhassem que você tinha pecado, a lei de Moisés era sem misericórdia sobre aquele e ele seria morto. O autor aos Hebreus diz o seguinte: será pior aquele que abandona o sacrifício da cruz de Cristo, a misericórdia do Senhor será retirada muito mais sem misericórdia do que a lei de Moisés. Assim, nos apostatando da fé, afastando-se dos irmãos, buscando o desejo da carne ou a distração do mundo, levando-nos a cometer pecados que somos conscientes dos tais pecados, incorrendo o risco de juízo de Deus sobre nós, pois, apostatando da fé, o sacrifício de Cristo, ele é invalidado das nossas vidas para os tais que são conscientes da verdade, mas não seguem. O interessante é, irmãos, que a todo aquele que conheceu a verdade, que se converteu, leu a palavra de Deus, ele é consciente do pecado. Então, esses que continuam praticando o pecado consciente, a palavra do Senhor diz que não haverá misericórdia, será muito mais severo do que na lei de Moisés. A punição é para aqueles que pisam o Filho de Deus e consideram o sangue da aliança profano, insultando o Espírito da graça. Então, essas pessoas não haverá misericórdia. Que não deixemos de congregar, mas tenhamos um bom ânimo e exortemos uns aos outros para estar firme na fé, no amor, até o dia final. Amém? Que Deus nos abençoe e que nós possamos unir-se em unidade, exortar uns aos outros a manter firme na fé. Mas a congregação não está indo muito bem. Não importa. Quem faz o bem da comunidade e da fé somos nós. Porque está acontecendo isso. Não importa. Quem fortalece a igreja é a unidade entre irmãos. Queremos resolver problemas? Unimos-se em fé e esperança. Amém?